Linhas sobre ainda, só para terminar o anterior, que é o seguinte: as coisas que estão andando. Como você tinha começado anterior, eu volto nisso já. Você falou, olha, que bom que nós reconhecemos que houve muito trabalho. Não estava todo mundo só falando em Previdência. Tinha um grupo trabalhando em Previdência, tinha um outro grupo lá fazendo a abertura, e, de repente, aquilo ali até acelerou e andou mais rápido do que a gente esperava. Ótimo. Essa bola entrou 1-0 do lado de cá. Do outro lado, sessão onerosa, começou a andar. O extraordinária colaboração entre os ministros, quer dizer, o Tarcísio, vocês viram aqui, é o cara da infraestrutura. Nós já trabalhávamos com ele durante a campanha. Eu tinha estado com o Tarcísio assim, 10 vezes, me informando sobre PPI, que a ideia é o seguinte: o BNDE, em vez de ser a fábrica de campeões, etc., ele encolhe, o trabalho dele é qualitativo. Ele vai ajudar. Primeiro, ele vai conectar nas privatizações do Salim. Tanto que eu tinha indicado para o Levi, que era o presidente anterior, eu tinha falado assim, está aqui o Montesano, ele conecta você com o Salim, está aqui o Fábio Abrão, ele conecta você com a PPI, que era um cara meu que já estava há 4 meses conversando com a PPI sobre como engatar aquilo no BNDE para a gente acelerar aquilo. Então, essas coisas estavam andando e de repente chega o choque da energia barata. Esse negócio realmente o gás já está caindo. O gás da Bolívia, o gás companheiro, já está sendo reprecificado, porque quando você está com companheiro é sempre um pouquinho mais caro. Então já está começando a negociação, já está começando a pressionar. Vem gás da Argentina, nós vamos fazer alguma conexão com o tal do Vaca Muerta, que é onde eles acharam lá o gás. Vem gás da Bolívia, que já vem o gás da Argentina e vem o do pré-sal, que nós vamos acelerar. Isso vai realmente derrubar o gás. E junto com o gás, que antigamente era queimado, quando esse gás natural vier, que é o outro, que é o de cozinha, quando esse vier também aumentar a oferta, vai derrubar também o preço do botijão, lá embaixo. Ou seja, a energia mais barata vai, por um lado, nos possibilitar reindustrializar o país. Os dados são impressionantes. O Brasil cobra o dobro de países que não têm o gás. Exatamente por causa do monopólio estatal, pelo monopólio na distribuição, monopólio na produção. Então, o choque da energia barata era uma concepção de quebrar 2 monopólios. O monopólio na produção e o monopólio na distribuição. Você quebra os dois, o preço cai 40% em 2 anos. O Langoni, que foi um inspirador da ideia, quando me procurou, nós botamos um grupo trabalhando nisso 6 meses, ele falou, Paulo, vai cair 40% em meses. 2 anos é conservador. Eu falei, tudo bem. Nenhum dos números que eu solto, porque às vezes as pessoas, não, o Paulo deu um chute e tal. Quem me conhece sabe que não é assim. Eu tenho sempre um cara que fez muita conta antes falando. E às vezes a imprensa até é engraçada, que é assim, o Roberto Campos me dá um dado e fala assim, olha, Paulo, nós estamos indo a tal velocidade aqui que eu vou reduzir um pouco os compulsórios, né, porque nós estamos ficando mais eficientes nisso, daquilo, e eu estimo que entre 100 e 200 bilhões a gente possa, ao mesmo tempo que você está desalavancando o banco público, nós podemos expandir um pouco o crédito privado. Aí ele me dá um número entre 100 e 200, aí eu vou para a mídia conservadoramente, digo assim, acho que nós podemos aí liberar uns 100 bilhões aí nos próximos anos e tal. Aí a mídia assim, Paulo Guedes quer interferir no Banco Central, a gente ainda chutou o número. Foi tudo ao contrário, né? Foi o Banco Central que me trouxe o número, e eu estou interferindo no Banco Central, forçando e dando um chute num número. O gás é a mesma coisa, está dando um chute num número. Não, tem uma equipe enorme trabalhando naquilo, os caras calcularam 40%, acham que uns 20% é já, e eu estou falando, quem sabe, daqui uns 2 anos caiu 40%. A privatização é a mesma coisa, você deve ter visto o Salim aí, o cara está a 1.000 por hora querendo vender tudo, fizemos estimativa para esse ano. Não, ele é o nosso liberal radical, é bom ter um. É bom ter um turbinado, que é para eu parecer moderado, entendeu? Mas
Mas então, essas coisas estão andando e vocês devem ver agora o seguinte, assim que, antes mesmo de aprovar a Previdência, quando houve o recesso da Câmara, nós saímos aprovando algumas coisas. Então, falamos do choque da energia barata, que foi complexo, porque teve CAD, ANP, Ministério de Minas e Energia, muito bom o ministro Bento Albuquerque, trabalhamos muito juntos na sessão onerosa. Então, em vez de ter aquele negócio de ministro brigando com o presidente Supremo, vendo com quem fica o dinheiro, é tudo ao contrário. É tudo assim, como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu posso ajudar nisso? Então, o Bento Albuquerque me ajuda muito, o Tarcísio me ajuda muito, a Tereza é extraordinária na agricultura. Tem muita gente boa, um pessoal bacana, bem intencionado, e todo mundo passando a bola um para o outro. E quando eu leio o jornal, parece que eu estou em outro país, porque eu olho e falo, pô, engraçado, não é o que eu estou vendo. Mas tudo bem, deixa cada um, a ficha tem que cair para cada um. É até bom não cair para todo mundo de uma vez só, para não acontecer tudo de uma vez, né? De repente, é bom que seja devagar na percepção de cada um, para ninguém se sentir enganado. Cada um desenvolva o seu grau de convicção. Mas, então, essas coisas estão andando, e as coisas que vêm agora, então saiu o FGTS, que na verdade era também, em vez de dar um transitório uma vez só, feito foi o governo passado, cria uma renda permanente. Cria uma renda permanente, quer dizer, todo ano tem um. Se o sujeito ficar empregado, todo ano ele recebe um salário extra. É uma opção. Foi só mais uma alternativa. É só mais uma alternativa. Você pode retirar se você for desempregado, for demitido. Você pode retirar se você comprar uma casa própria. Você pode também retirar se preferir sacar em modalidades anuais. Pronto. É simples como isso, só que é uma percepção de renda permanente. O cara pode gastar. Ele sabe que todo ano ele tem aquilo ali desde que fica empregado. Então, ele olha para aquilo como se fosse um 14º salário e gasta um pouquinho. Agora, calibramos isso. Por que demora alguns meses para fazer a conta? Porque a gente tem que calibrar isso para não atingir o crédito imobiliário. Então, tem alguns parâmetros. Não pode atingir o crédito imobiliário. Não pode derrubar a acumulação. Quer dizer, você tem que gastar, na verdade, o rendimento do fundo mais os novos aportes. Porque senão vão dizer que você descapitalizou o fundo, etc. Então, tem uma série de variáveis que a gente considera quando faz isso, e por isso que a equipe tem que estar pensando toda na minha direção, e aí quando você escolhe as pessoas, elas já sabem, quando vocês escutam a música e a música parece homogênea, é porque já foi construída dessa forma para poder a coisa ser suave e todo mundo ir na minha direção. E quando se tiver uma peça que não encaixa, ela espirra rápido, porque como está tudo indo naquela direção, se alguém travar um pouco, a pressão fica ali em cima e a pessoa acaba desencaixando. Então, voltando para o Pacto Federativo. Tem essas medidas, então, vem agora, vocês vão ver a liberdade econômica, aí aparentemente tem um problema na liberdade econômica. O problema não é um problema sério. Tem sempre problema de ego em tudo que é humano. O problema não é de substância, o problema é um problema de ego. É o seguinte, lá atrás nós começamos a trabalhar com dois grupos. Um grupo de, vamos dizer, liberdade econômica aplicada. É o Webel, é um jovem, liberal também, descomplicando coisas. Em vez de ter que tirar 8 licenças para abrir uma empresa 8 meses depois, entre alvará, junta comercial, não sei o que, como é que você inverte isso? Como é que você abre uma empresa em 2 dias? E depois você comunica a um órgão e deixa eles conversarem entre si. Eles é que têm a obrigação de informar o outro. Então, em vez de abrir daqui a 6 meses, porque ficou pedindo 8 documentações, faz o contrário, abre já. Você não tem que pedir licença para criar emprego. Você abre a sua empresa, cria emprego, depois você informa aos servidores públicos e não às autoridades. Aos servidores públicos. Essa é a diferença da nossa percepção quando nós estamos lá. Então, nós temos a liberdade de produzir, nós temos a liberdade de empregar as pessoas e nós comunicamos aos senhores para depois os senhores venham nos regulamentar. Mas primeiro nós produzimos, depois vocês vêm nos regular. E não o contrário, a empresa precisa de 9 meses para abrir e um tumulto total. Então, essa é a linha. O Webel vai radical na economia aplicada e vai fazendo esse troço do lado de lá. Do outro lado, ao mesmo tempo, ou seja, 6 meses atrás, até por sugestão do Levi, que era o presidente do BNDES, ele falou assim, Paulo, eu estou querendo reunir um grupo de juristas eminentes, como se fosse o Bulhões Pedreira da época, nós vamos fazer isso, aquilo outro. Eu falei, ótimo, porque eu estou indo na mesma direção, só que eu estou indo para a economia aplicada. Se tiver uma superestrutura sofisticada, robusta, melhor ainda. Então, vamos cultivar os 2 grupos e lá na frente a gente junta as 2 faces de uma moeda, a superestrutura jurídica e as aplicações. E aí fomos seguindo os 2.
Quem chega agora fala assim, pô, está tendo uma briga aqui. Não. Está tendo um desentendimentozinho, porque são dois enfoques levemente diferentes. Aí um quer prevalecer sobre o outro. Quem tem o ego maior normalmente é quem briga primeiro, quem reclama, cria mais casos. Mas eu acho que vai encaixar tudo e é possível. É possível que a gente já leve para aprovação. O Rodrigo estava com a ideia de... O Marinho se revelou um cara extraordinário para esse tipo de coisa, né? Também eu escolhi assim. Quer dizer, foi uma indicação política para mostrar que não tem problema em indicação política em si. Política no sentido, não foi ninguém... Era uma deputada federal que virou para mim, olha, tem um cara que você tem que conhecer. Eu conheci o Marinho, gostei, falei, pô, esse cara resolve. Então ele foi escolhido para resolver, resolveu. Que foi essa reforma aí agora. Já tinha feito uma trabalhista, agora fez uma previdenciária, está animado, vamos embora. Então ele está entrando também para tentar justamente acomodar esses dois ângulos, né? Essas duas faces, de uma mesma moeda que é a liberdade econômica. A outra, o energia barata, já falamos, a outra que vem também é saneamento extraordinário. Saneamento é um negócio, eu fui a Davos, depois fui a Washington, tem trilhões de dólares lá fora querendo entrar. Para duas coisas, saneamento e infraestrutura. Infraestrutura, a turma quer entrar de todo jeito, desde a China até Banco Mundial, todo mundo quer entrar e ajudar em infraestrutura. Então, o nosso Tarcísio vai nadar de costas aí os próximos 3, 4 anos. Eu falo até mais do que isso. Eu acho que o Brasil sofreu um crowding out, que é justamente o excesso de gasto do governo, empurrando juro para cima, tornando todo mundo rentista e broxando os investimentos privados. Nós vamos fazer o crowding in, nós vamos desalavancar o setor público. Então, desde 2010, parece que é a primeira vez que o crédito público, como nós estamos travando, o crédito privado excedeu o crédito público, o estoque privado já passou o público, e, ao mesmo tempo, parte pela legislação anterior, a maior parte pela legislação anterior, pela trabalhista anterior, houve a maior criação de empregos dos últimos 4 anos. Foi o menor déficit e, ao mesmo tempo, a maior criação de empregos em 4 anos. O que é interessante, é muito frágil. É muito frágil.